Ok. Meu assessor aqui ajudando. Pessoal, vamos lá. O tema que nós colocamos para vocês hoje é sobre o mandamento esquecido. Então, eu quero ver se a gente consegue... Obrigado, filho. Falar sobre esse tema. Esse tema é um dos temas mais controversos que tem na religião cristã. E eu peço a Deus que, não sei o ser humano que fala aqui, mas o Espírito Santo, a gente vai falar devagar, calmo. Eu pedi para todos ter uma caneta, um lápis e uma Bíblia na mão aí. Porque o tema é bem interessante, muito interessante. É um tema assim que vale a pena a gente tirar um tempinho para a gente estudar a fundo isso aí. E tudo que nós for falar aqui, gente, está dentro da Bíblia. Nós não vamos falar, não é a minha opinião, não é a opinião de igreja X ou Y, é o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, não vamos falar, daí é a opinião de pessoas. Mas o que está na Bíblia é exclusivamente na Bíblia. Então, eu vou procurar falar pouco que eu acho, ou quase nada, e deixar a Bíblia falar. Então, por isso que alguns textos seria bom vocês acompanharem, para a gente ter a certeza. Alguns textos eu consegui escrever aqui, que não eram muito grandes, outros eu vou ler. Mas esse mandamento é o quarto mandamento que é esquecido. A gente vai ler ele depois na íntegra ali. É sobre o sábado, que é tão controverso esse tema. Porque algumas religiões guardam, outros não guardam, porque alguns guardam o domingo, outros guardam qualquer dia, outros guardam a sexta-feira, com os muçulmanos. Os judeus, os adventistas guardam o sábado. Nós vamos ver, não opinião de igreja, vamos ver o que a Bíblia fala. Tá? Então, nós vamos trabalhar isso aí. E o sábado, os judeus chamam de Shabat. A minha pronúncia é ruim. Quer dizer SBT, não é aquela emissora de televisão, mas SBT em hebraico, né? E ela quer dizer o quê? Descanso. Ela quer dizer algo separado. Então, quando eles falam Shabat, é um descanso. Pode ser o sábado no sétimo dia, ou, às vezes, algum Shabat de festa. Algumas festas deles também eles consideravam Shabat, um sábado. Por quê? Porque era uma festa. Então, era um dia de descanso, era um dia de separação. Ok? Então, eu quero apresentar para vocês alguns textos aqui. Por exemplo, alguns... guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, não é mesmo? Então, qual é realmente o símbolo da ressurreição de Cristo? Nós vamos ver na Bíblia esse símbolo. Eu queria que você abrisse aí Romanos, capítulo 6. Quem tem dificuldade de achar o texto, pode olhar lá no índice, aí vai ver o número da página. O Romanos fica no Novo Testamento, tá? Ele depois dos Evangelhos tem Atos e depois tem Romanos. Bem fácil de achar ali. O capítulo 6, ele fala justamente sobre esse tema aí. Qual é o símbolo da ressurreição? E eu já queria entrar nesse tema para nós conversarmos. Se você não conseguiu achar, anota esse verso aí. O verso 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele em semelhança à sua morte, certamente seremos semelhantes na sua ressurreição. Então, quer dizer aqui que quando Cristo morreu, ele foi sepultado. Então, foi sepultado na tumba, como fosse uma morte. Então, se nós morremos com Cristo, nós também vamos ser ressuscitados. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Sabedores de... E aí vem o verso 9. Sabedores de que havemos Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. O que esse verso quer nos dizer? Se nós temos que comemorar o domingo, o primeiro dia da semana,
mas não como um dia sagrado, mas como um símbolo da ressurreição de Cristo. Porque como Cristo morreu, foi sepultado, ele ressuscitou. Então esse verso está nos dizendo justamente isso, que nós não devemos comemorar esse dia como um descanso, mas sim uma homenagem à ressurreição de Cristo. E não como um dia separado, um dia santo. Mas temos que comemorar porque Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele venceu a morte. E isso está escrito lá. E eu vou apresentar depois os textos na Bíblia sobre isso aí. E aqui estão os textos. A Bíblia, temos mais ou menos 104 textos bíblicos falando sobre a guarda do sábado e a santificação do sábado. E temos 8. Aqui tem 6 livros, mas tem Marcos tem 2 versículos e Coríntios e João tem 2 versículos. Todos esses falam da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitando no primeiro dia da semana. Cristo ressuscitando no primeiro dia da semana. Então, as mulheres foram ali no primeiro dia da semana. Então, todos esses textos não falam em santificação, não falam em guardar, não falam em troca de dia. É os dias do primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Não existe na Bíblia, você pode procurar, inclusive teve eu não lembro, não sei se o Jorge lembra, um arcebispo que ofereceu não sei quantos mil lá, para que alguém achasse um texto que falava que Jesus, ou que a Bíblia fala, que nós temos que guardar o domingo. Não existe na Bíblia, ou que foi trocado o dia. Não existe na Bíblia. Se achar, eu gostaria de ver, porque até agora ninguém viu. Então, os textos que fala o primeiro dia da semana são esses textos aí. Você pode olhar lá e ver se tem alguma menção que está falando da troca do dia do sábado para o domingo. Então, eu estou colocando isso de início sobre o domingo para a gente começar a refletir no que nós vamos ler agora. E eu queria, antes de ler a Bíblia, fazer um paralelo aqui bem interessante. Eu trouxe aqui para vocês os 10 mandamentos da Bíblia, que a gente vai ler depois, lá já apresentando para vocês, mas vamos ler o 4º hoje, que são esses 10 aqui à esquerda de vocês ali. E o catecismo, feito pelo ser humano. Então, você pode notar que, por exemplo, o 2º mandamento da Bíblia não existe no catecismo. Não farás para ti imagem de escultura. Está lá. E que o 4º mandamento, ele passou a ser o 3º e trocou-se para domingos e festas. E o último mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo, foi dividido em 2. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar. Por quê? Como tiraram um mandamento, eles tiveram que acrescentar mais um. Então, eles tiveram que duplicar o último mandamento para poder dar os 10. Tá? Então, aqui está bem nítido. Então, Êxodo capítulo 20, nós vamos ver os 10 mandamentos, como já vimos, está aí os 10 mandamentos, e aqui o catecismo, que mostra os mandamentos feitos pelo ser humano. Ok? Então, essa é a diferença. E como nós vamos falar só em Bíblia, vamos começar a falar. Primeiro, eu quero entender assim, um dia literal. Como é que é considerado um dia? Por que os judeus adventistas guardam do pôr do sol? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, pode ir lá no capítulo 1, fala e se repete várias vezes a mesma coisa. No verso 5 ali, ó, chamou Deus a luz e as trevas de noite, houve tarde e manhã e o primeiro dia. Todos esses textos ali, o verso 8, 13, 19, 23, 31, Deus está criando cada dia alguma coisa, dizendo, houve tarde e manhã. Vocês notaram que não houve manhã nem tarde, houve tarde primeiro. Então, na Bíblia, começa o dia na parte escura e não na parte clara. E se nós for ver assim hoje o que nós temos, que um dia muda à meia-noite, você já parou para pensar que o dia está mudando no meio da noite, à meia-noite, eles dividem o dia, ou seja, metade da parte escura para um lado, metade da parte escura para o outro. E ao meio-dia, então, na Bíblia, não é no meio da noite, nem no meio do dia, é quando escurece. Então, houve tarde e manhã, e isso se repete. E em Levíticos,
O capítulo 23 diz: sábado, descanso solene vos será. Então afligirei vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o sábado. Então, note esses textos mostrando por que um dia começa no período da tarde. Porque é bíblico. Está lá em Gênesis, no início da criação de Deus, Deus colocando que o dia começa a ouvir tarde, manhã e o primeiro dia, o segundo dia, e sempre tarde e manhã. Vocês podem acompanhar todo o texto ali. E Levítico fala também, de uma tarde a outra celebrareis meu sábado. Ou seja, é um dia inteiro de 24 horas. De 24 horas. Em hebraico, esse período literal de 24 horas chama-se Yom. Me corrija se eu estiver errado, Jorge. Yom. Tá? Por que não foi assim dias, não poderia ser dias de uma semana, de um ano, de eras, que nem alguns dizem, ó, primeiro dia, depois demorou não sei quantos anos para ser o segundo dia, depois de eras, etc. Porque em hebraico, na Bíblia, no original, Yom é dia de 24 horas. E esse dia de 24 horas, ele tem o quê? As 24 horas, e cada dia Deus criou alguma coisa. Quando se fala em eras, é Aion, aí é eras, que não é o que está escrito lá na Bíblia, em hebraico. E outra coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, Deus no terceiro dia, ele criou as árvores, as flores, e somente no quinto dia, ele criou os insetos, as abelhas. E você sabe, por exemplo, que existe plantas, flores e etc., que só sobrevive com polinização. Se for eras, não tem como, não teríamos as flores hoje. Se for anos, também não. Então, são dias literais mesmos. Assim como Adão e Eva são literais. Não é o tema de hoje, mas o Novo Testamento todo prova a literalidade do Gênesis. Todo prova a literalidade. Então, desde a genealogia, desde Adão, Jesus citando Noé, enfim, tudo literal. Então, temos que crer nisso aí. Então, o dia começa sempre na parte escura, ok? Compreenderam até aqui? A Bíblia é bem clara em afirmar isso. Agora, que interessante que eu trouxe aqui. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Aí a gente vai para Gênesis, capítulo 2, lá no inicinho da Bíblia, e eu gosto de ler na Bíblia. Alguém tiver com o microfone ligado aí, pode perguntar ou dar uma bloqueadinha nele para não fazer muito barulho aí no áudio, aí, tá? Olha só o que diz lá em Gênesis 2, 1 a 3. Eu quero ler com vocês. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então, ali tem 3 coisas, eu anotei 2 ali. Primeiro, as 3 coisas principais. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o sábado. Porque ele diz que no 6º dia Deus criou o homem e os animais. Mas no 7º dia, ele fez um dia especial. Ele descansou, abençoou e santificou. Pergunto para você, será que Deus cansa? Será que Deus é como nós, que cansa, que é cansado, fatigado? Deus não cansa. Deus não cansa. Deus é Deus. Mas por que ele descansou? Para nos dar o exemplo. Quer ver outro exemplo na Bíblia que Jesus deixou para nós? O batismo. Por que será que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? O batismo é para ser perdoado os pecados, mas Jesus não teve pecado. Por que será que ele batizou? Para não deixar o exemplo. Olha que interessante. E assim também, Deus descansou. A Bíblia fala que Deus descansou para quê? Estava cansado? Não. Porque as coisas saíram da sua palavra. Ele falava e as coisas apareciam, a não ser o homem que criou com as suas próprias mãos. Mas Deus descansou no 7º dia para nos dar o exemplo.
E ele só não descansou, ele abençoou esse dia. Mas o detalhe mais importante, ele santificou esse dia. Você já imaginou se Deus tivesse feito algo diferente? Tinha na polícia, e ela disse que daí fez a volta por baixo, quando ela passou, daí tinha Oi? mais. Oi? Se usou logo? Oi, pessoal, podia desligar o áudio, pessoal? Alguém está com o áudio ligado, poderia desligar aí? Obrigado. Você já imaginou se Deus não tirasse o tempo para santificar? Porque Deus tirou o tempo para santificar. É um espaço da semana de 7, 1. Ou seja, a cada 7 dias Deus tirou um para nós santificar esse tempo, esse período de tempo, que é o 7º dia. Se ele colocasse qualquer outra coisa, um lugar, sei lá, um templo, qualquer outra coisa, imagina as pessoas indo, todo mundo, para aquele lugar para santificar o lugar, ou o objeto. O tempo, não precisamos sair do lugar. Ele passa por nós toda semana. E ninguém precisa adorar algo ou alguma coisa, mas sim santificar o sábado, que é o dia 7º que Deus abençoou, descansou e santificou. Então, esse texto é muito, muito importante, porque o sábado não foi feito pelo homem, foi feito por Deus lá na criação. E ele separou esse dia para nós ter um dia especial para ele. Só que esse dia não é só um momento de adoração a Deus, para nós reverenciar ele, para nós chegar a ele, para nós agradecer a ele a semana. O nosso corpo também precisa de um descanso semanal. Não vai dar tempo de falar aqui, então vai ficar muito longo, mas a cada 7 dias, o nosso corpo se renova, as células se renovam. Eu já comentei alguma coisa antes sobre isso, em outros estudos. Então, nós precisamos descansar emocionalmente e fisicamente. E Deus sabia disso. E Deus pegou esse dia, então você vai descansar a tua mente, não vai se preocupar com o serviço, com essas coisas, mas vem para ter o quê? Harmonia e ser um dia feliz. Ser um dia feliz. E o Marcos 2, 27, 28 diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o Filho do Homem, que é Jesus, é o Senhor do sábado. Ele é o autor, o construtor, ele que edificou o sábado. E aí eu pergunto para você agora, se ele é o autor do sábado, ele ia destruir o sábado? Nós vamos chegar lá. Eu vou responder mais adiante essa pergunta. Mas eu quero que fique claro aqui, que Deus não só fez um dia para nós adorar, ele abençoou e santificou esse dia. E ele não disse que era o primeiro dia, nem que era o segundo, nem que era o terceiro, nem o sexto. Ele disse que é o 7º dia. Por isso que ele descansou da toda a sua obra e aí ele santificou esse dia. Então, eu quero ver se você entende justamente essa parte importante aí, ok? Vamos ver a outro detalhe aqui que eu reservei aqui. Que dia devemos guardar conforme a lei de Deus? Aí eu quero ler com vocês o mandamento, como já apresentei ali o catecismo. Eu quero ler o mandamento para vocês, Êxodo 20, é o 2º livro da Bíblia, tá? E eu quero ler justamente o 4º mandamento. Então, o capítulo 20 é os mandamentos, e o versículo 8 em diante é o 4º mandamento. Vou ler com calma. Lembra-te, lembra-te. A gente consegue lembrar de alguma coisa que não sabe? Ou que sabia? Não. Alguma coisa que eu já sei, eu posso esquecer, daí eu tenho que lembrar. Então, ou seja, o mandamento aqui, os 10 mandamentos dados por Deus em tábuas de pedra lá no Sinai, já existiam esses mandamentos, só eles não estavam ainda escritos. Eles eram colocados verbalmente. Então, lá na criação, já existia o sábado para descansar. E aqui a gente está vendo esse mandamento sendo agora dito ou falado para Moisés, e Moisés escrevendo em pedras. Por que em pedras? O significado de ser eterno. De ser eterno. De nunca mais terminar. Ele não escreveu em papiro, não escreveu em papel, como as outras coisas que Deus pediu, mas escrito em pedras, pelo próprio dedo de Deus.
é a única passagem, podemos dizer assim, na Bíblia, né? Tirando Daniel lá, que houve uma mão lá que escreveu, mas que não é inspirada. O próprio Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos. E no 4º mandamento ele diz, lembra-te, porque já existia. E ele sabia também que o homem iria esquecer desse mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque Deus já havia santificado. Lembra o texto lá? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Olha só aqui, ó. Voltando para o Éden. O mandamento que reporta ao Éden. 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento, que infelizmente, com o passar dos anos, ele foi mudado. Depois a gente vai comentar um pouco como ele foi mudado e por quem começou essa mudança. Mas eu queria só deixar bem claro para vocês assim, ó. Os 10 mandamentos escritos por Deus, o 4º mandamento, Deus está dizendo para Moisés, escreve esse 4º mandamento, porque o homem já esqueceu desse mandamento. Lembra-te. E ele é o único mandamento que reporta a criação, porque ele fala que o Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E aqui ele reforça também, de novo, a bênção e a santificação desse dia. Olha que coisa interessante. E eu queria mostrar para vocês que lá no céu, ninguém trabalha ao sábado. A padaria do céu fica fechada. E eu quero ler um texto, volte aí o capítulo 20, volte para o capítulo 16. O capítulo 16 foi escrito mais ou menos um mês antes de Deus dar as tábuas para Moisés lá no Monte Sinai. Um mês antes. Então, um mês antes de Deus dar as tábuas lá para Moisés, olha o que fala esse texto aqui. Eu vou ler para vocês a partir do verso 22. Está aqui já, para quem não viu. Ao 6º dia, colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio. O que quiser cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para o dia seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Então, todos os dias da semana caía maná. Maná é tipo um floquinho branquinho. A Bíblia fala que tinha sabor de mel. E ali era o alimento deles no deserto, porque não tinha muito o que comer ali. Comer maná. Então caía domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quem apanhasse em dobro, bichava para outro dia. Porque Deus queria que eles confiassem em Deus. Todo dia vai cair. Agora, na sexta-feira, Deus está dizendo aqui a Moisés, na sexta-feira, o dia de preparação, colhe em dobro. E ele não vai bichar. E daí no sábado, o dia do Senhor, vocês vão lá e comam ele. E olha só agora, 6 dias, o verso 26, o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá maná. E ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam, não caía ao sábado. 40 anos no deserto e não caiu nem um sábado maná no deserto. A padaria estava fechada do céu. Olha o verso 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Gente, esse último verso aqui está reportando aos mandamentos. Até quando vocês, povo, vão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E aqui, repito, está falando 30 dias, um mês antes
de Deus dar os mandamentos para Moisés, lá no Monte Sinai. Então, as leis sempre existiram desde o início, desde Adão e Eva. Só que lá no Monte Sinai, Deus pediu para Moisés apresentar o povo, e agora estava escrito nas tábuas de pedra, para ser eternos. Então, gente, esse texto para mim aqui, de Êxodo 16, para mim é muito, muito forte. Porque no céu não há trabalho. Apesar da Bíblia dizer que o meu pai, Jesus disse, né, meu pai trabalha o sábado. Por que Deus trabalha em sábado? Porque ele dá o sol ao sábado, ele faz a planta crescer, ele faz a chuva, mas ele é senhor do sábado. Ele é dono do sábado, ele é Deus. E agora ele pede para o ser humano tirar um dia de 7, que é o sábado, para reverenciar. E o maná não caía ao sábado. E os outros dias eles pegavam o maná e apodrecia, bichava. Na sexta-feira não bichava nem apodrecia, não cheirava mal. Porque no sábado as pessoas iam, como eu li ali, e não conseguiam colher maná, não existia maná. Então note como é interessante. Agora, no Velho Testamento, que dia os profetas de Deus guardavam? Gente, tem tanto verso, eu vou mais ou menos contextualizar, ler só o primeiro ali, ó, Isaías, para vocês entenderem. Eu acho lindo demais como Deus contextualiza essas coisas. Olha só, Isaías 58, o verso 13. Interessante. Olha aqui, ó, que diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Para mim, esse texto também é demais. Aqui está dizendo assim, ó, desviar, cuidar para não desviar os pés de profanar o sábado, de não guardar o sábado. E ele disse, se nós guardarmos o sábado, nós vamos ter uma proteção. Eu farei cavalgar sobre os altos. E ele termina dizendo, porque a boca do Senhor o disse. Não é o profeta que disse, é a boca do Senhor. E aí tem Jeremias 17, 24, muito lindo. Eu vou tentar resumir Ezequiel e Neemias. O povo de Deus, ele começou a apostasia e não guardava mais os mandamentos. Aí veio um povo estrangeiro, Babilônia, levou esse povo escravo, destruiu a cidade, e aí Deus tenta recuperar de novo a cidade. E Jeremias também fala que um dos motivos que o povo de Deus foi destruído e foi cativo, foi ser escravo, um dos motivos é porque não guardava o sábado. E daí, quando o povo volta para ser reconstruído novamente a cidade, Jerusalém, Esdras, ele tem que fazer uma lei bem forte. Ele diz, olha aqui, gente, ó, vocês estão profanando de novo o sábado aqui, ó. Então, no dia de preparação, está lá escrito, quando começar a declinar assim o sol, feche-se as portas da cidade, para que ninguém mais faça problema. Porque Deus pediu um dia de repouso. E ele deixou esse dia também como um sinal, que está lá em Ezequiel. Eu queria que você abrisse lá Ezequiel, é um pouquinho adiante aí de Isaías, o capítulo 20. Olha que interessante esse texto. Capítulo 20, tem 2 versos ali que nós queremos ler com vocês. Capítulo 20, o verso 12. Olha só o que diz lá. Também lhes deis os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Olha que texto lindo. Deus está dizendo assim, eu dei os meus sábados para ser um sinal entre mim e o povo, para saber que eu sou o Senhor que santifica. Olha o verso 20 agora. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós,
para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E como é que a gente santifica um dia, gente? A gente separa esse dia dos outros. Tudo que eu faço nos outros dias, eu não devo fazer aqui. Depois a gente pode falar no fim ali, o que a gente pode fazer no sábado? Muita coisa. A hora de entrar ali na parte do Novo Testamento sobre Jesus, a gente vai ver que dá para fazer muita coisa. Então, a palavra de Deus está dizendo se santificar os meus sábados, porque Deus já santificou lá, pediu para nós santificar, e nós devemos santificar esse dia. Ok? É a palavra de Deus. Eu estou lendo apenas aqui para nós contextualizar, para não dizer que é o Elevão que está falando aí. Agora, antes de chegar em Jesus, houve um período, nós falamos do Velho Testamento até agora, né? Então, falamos lá da criação, falamos do maná, falamos dos mandamentos lá no Monte Sinai, falamos ali dos patriarcas, dos profetas ali, e existiu um período intertestamentário, que foi entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, até Mateus. O que aconteceu? Os líderes religiosos judeus, conhecendo a história do povo de Israel, eles começaram a se preocupar muito nesse período de mais ou menos 400 anos, intertestamentário, entre os testamentos, entre o Velho e o Novo, e começaram a colocar leis que não foi dada por Deus. Então, começaram a criar pequenas ritos e doutrinas entre eles para melhor guardar a lei, para que Deus não deixasse eles escravos novamente, para que eles não fossem servos novamente. Então, começaram a criar um monte de coisinha. Só sobre o sábado foram criadas mais de 600 leis. Mais ou menos 613 leis foram criadas. Para vocês terem uma ideia, assim, tinha lei que dizia assim, não podiam caminhar mais de 1000 passos no sábado, não podiam cuspir no sábado, o próprio Cristo não podia apanhar espigas no sábado, provavelmente fosse espiga de trigo ali, que os discípulos estavam com fome, né? Não podia, porque era pecado, mesmo para matar a fome. Então, tinham várias pequenas leizinhas que eles fizeram, e a guarda dos mandamentos virou uma coisa quase que impraticável, quase que insuportável. Ficou um peso muito grande. Aí, Deus resolveu dar um basta nisso. E quem Deus mandou para vir nessa terra para dar um basta? Jesus. Jesus vem a essa terra e ele vem para uma profecia. Já existiam várias profecias sobre a vinda dele, mas Jesus vem para tirar esse jugo em cima deles. E Jesus vem também para cumprir a lei. Mas eu quero ler alguns textos para vocês. Por exemplo, Lucas, capítulo 4, o verso 16 lá. É no Novo Testamento, o terceiro livro ali dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, diz lá: indo a Nazaré, onde fora criado, Jesus nasceu e lá, morou ali em Nazaré, é uma cidade bem pequenininha, alguns acham que na época não tinha nem 1000 habitantes, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler o pergaminho. Então, o que é um costume, para nós entender assim? É algo que eu faço rotineiramente há muito tempo. É um costume que eu tenho. E Jesus, conforme o seu costume, entrou num sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Está lá. Então, eu posso dizer assim, qual é o dia que Jesus guardou? O sábado. O sábado. Conforme o costume, ele ia na sinagoga ler sobre as profecias, sobre os pergaminhos do Velho Testamento, porque ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento. Foi depois da sua morte que começou a ser escrito. E o versículo 31 diz: e desceu a Cafarnaum, outra cidade, na Galileia, e ensinava na sinagoga no sábado. Ensinava no sábado lá, na igreja deles. Jesus ensinava em outra cidade aos sábados. Então, olha que interessante. E eu trouxe o capítulo 24 de Mateus, que também fala de uma profecia de Jesus. Então, alguns dizem assim, quando Jesus veio e morreu na cruz, ele aboliu a lei. E quando ele ressurgiu, aboliu a lei.
Só que na maioria das pessoas aboliu só uma, que foi o sábado. Porque ainda todo mundo acha que matar é pecado, adulterar é pecado, não é verdade? Roubar é pecado. Mas o sábado foi mudado. Por que não foi mudado os outros? Porque Deus não muda. Jesus não mudou. Ah, mas depois de Jesus, foi mudado. Então, essa profecia de Mateus 24, 20, fala uma profecia que ocorreu mais ou menos 40 anos depois, no ano 70, quando foi destruída Jerusalém, ela foi invadida, foi destruída, e Jesus disse assim, orai para que a sua fuga não se dê no inverno, porque lá é frio, cai neve, é muito frio, e nem no sábado. Ora, por que no sábado? Se Jesus veio para abolir o sábado, por que ele fez uma profecia para 40 anos depois para não ter uma fuga no sábado? Porque ele não mudou. Ele é senhor do sábado, mas ele veio para cumprir. E se ele veio para cumprir os mandamentos de Deus, nós não podemos duvidar disso. E alguns dizem assim, mas como é que se sabe que o sábado semanal é o mesmo sábado daquele tempo? Olha, gente, se não fosse o mesmo sábado, Jesus ia guardar? Ele sendo Deus, o Criador do universo? Se não fosse, por exemplo, se eles tivessem trocado o calendário, se botaram, por exemplo, o sábado para uma segunda-feira, inverteram tudo o calendário, Jesus ia guardar esse dia? Pois ele veio, o pessoal ficou bravo com ele, queria matar ele toda hora, porque ele estava quebrando todos aqueles rituais que os judeus tinham, que eram demais, e ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, vocês têm que guardar o sábado, mas não dessa forma que vocês estão guardando. Então, Deus, gente, ele sabe exatamente o dia exato que nós temos que fazer. E se ele guardou o sábado, eu não tenho que ter dúvida nenhuma que é o dia sagrado a Deus. É o dia sagrado a Deus. E essa profecia de Mateus 24 fala justamente que ele não teve nenhum motivo para abolir o sábado. Aliás, lá em Mateus mesmo também, né? Ele fala que eu não vim abrogar. Mateus 5, né, Jorge? Ele diz, eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir, porque nenhum i, menor acentozinho, nenhum tio será mudado a lei até que os céus e a terra passem. Nem um i, nem um tio será mudado até que os céus e a terra passem. Dito pela própria boca de Deus, de Jesus. Então, gente, Jesus ele teve um dia para guardar, e não foi na sexta, não foi no sábado. E alguns dizem assim, tá, mas por que guardaram, então, o domingo? Eu mostrei para vocês. Romanos fala, se nós tiver guardado domingo, é não pelo um dia santo, mas pela ressurreição apenas. Então, nós temos que guardar também a sexta-feira, porque foi ele que morreu. Se ele não tivesse morrido, não teria ressuscitado, não teríamos chance de salvação. Estaríamos todos perdidos. E você já parou para pensar assim que até no sábado, Deus também, na sua morte, ele descansou no sábado? Como sabate é um dia de descanso, Jesus morreu à tardinha. A gente vai ler alguns textos aqui. E ele, à tardinha, no pôr do sol ali quase, que ele foi colocado lá e aí as mulheres iam trazer as especiarias, mas como era próximo ao sábado, elas não trouxeram. E só no domingo de manhã que foram. E Jesus descansou na sua morte no sábado. Então, na sua morte, ele cumpriu também o mandamento, descansou. Ele morreu na sexta à tarde e ressuscitou no domingo de manhã. E no sábado descansou. Eu acho isso muito interessante. E que dia será que os seguidores de Jesus guardavam? Aí eu quero ler com vocês o Lucas ali, 23. E tirando o madeiro, era dia de preparação e começava o sábado. E no sábado descansaram o segundo mandamento. Então, os seguidores de Jesus guardavam o sábado também, como Jesus. Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago,
compraram aromas para ir embalsamá-lo no sábado. E sábado, né? Comprar para ir embalsamá-lo. Então, passado o sábado, tinha passado o sábado, eles não compravam nada no sábado, eles guardavam o sábado. E Marcos 15, 42, ao cair da tarde, por ser o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. Então, gente, a sexta-feira é um dia de preparação para o sábado. Nós temos que preparar nossa vida toda para receber o sábado. Esse dia santo é um dia preparado para nós adorar a Deus, para nós falar coisa de Deus, para nós ter um tempo com Deus. É um dia reservado para Deus. E o dia de preparação é sábado. Desculpa, é sexta. E o sábado é o dia especial que nós temos que ter uma comunhão com Deus, com a família, irmos à igreja, ver o que Deus quer falar para nós, ver a natureza, o que Deus criou. Esse é um dia especial. E eu confesso a vocês, eu sou um guardador do sábado, e o dia mais feliz para mim é o sábado da semana. Porque é o tempo que eu tenho para a família, é o tempo para nós caminhar no meio da natureza, é o tempo para nós falar com amigos, é o tempo para nós ir na igreja, adorar a Deus, agradecer a Deus pela vida. É um tempo diferenciado. É um tempo que nós temos que tirar para Deus. É um tempo diferente. Agora, que dia os apóstolos guardavam? Olha só, vou anotando aí as passagens para vocês lerem com calma depois. Atos 17, 2 diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo, aos sábados, também ia estudar as Escrituras, os pergaminhos do Velho Testamento. Atos 18, 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo, para vocês terem uma ideia, Paulo, mais ou menos 2/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo não conheceu Cristo pessoalmente, a não ser na aparição que ele teve a visão lá. Mas Paulo foi convertido depois da morte de Cristo. Foi depois da morte. E aqui ele está aos sábados, indo na igreja, na sinagoga, estudando as Escrituras, falando para as pessoas sobre Deus. E Apocalipse, que agora é João aqui, 1:10. Achei meu espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Bom, esse dia do Senhor, alguns dizem assim, esse pode ser o domingo. Vamos lá, quem é que escreveu o Apocalipse? João, o discípulo amado. Só que Apocalipse não foi o último livro a ser escrito. Eles colocaram ele por último porque era profecias do fim do tempo, então ele é o último livro. Mas foi João que escreveu. O último livro, segundo os teólogos, foi o Evangelho de João. E o Evangelho de João diz que o Senhor é Senhor do sábado. E João escreveu isso mais ou menos o ano 100 da nossa era. Jesus morreu lá para o ano 30, né? E a Bíblia começou a ser escrita mais ou menos uns 30 anos depois. É isso, né, Jorge? Da morte de Jesus. Então, no ano 100, que foi o último livro a ser escrito, o Evangelho, fala do sábado. Opa! Se o primeiro dia da semana não é o sábado, algo está errado. Por quê? É o mesmo discípulo que escreveu. Então, o primeiro dia da semana aí refere ao sábado. Achei meu espírito no dia do Senhor. Aqui é João. E eu vi detrás de mim grande voz, como de trombeta. João viu essa visão e está escrevendo agora o livro de Apocalipse. E ele mostra que esse dia do Senhor, lá no Evangelho de João, que foi o último livro, é o sábado do Senhor, o 7º dia. O 7º dia. De cada 7, 1 é para santificar. E esse é o 7º dia. Ok? Então, gente, Paulo, os discípulos, a profecia de Jesus, todos guardavam o sábado, o dia do Senhor, o dia que Deus preparou. Eu só quero, antes de entrar no tempo do fim ali, eu quero abrir um parênteses.
quando que iniciou a instituição do domingo? Que na Bíblia não existe a palavra domingo, existe o primeiro dia da semana só. Mais ou menos no ano 270, 200 e pouco ali, começou-se em Roma alguns teólogos a querer guardar um dia. E no ano 321, o imperador romano chamado Constantino, ele queria unir os pagãos com os cristãos, e para fazer isso, ele teve uma excelente ideia para ele, né? Ele foi o primeiro decreto dominical da história. Primeiro decreto dominical. Ele instituiu no dia 7 de março de 321 que o primeiro dia da semana, o domingo, seria guardado por todos no império dele, Império Romano. Então foi instituído ali o dia de guarda em reverência ao Deus Sol. E se você vê em inglês e alemão, Sunday, S-U-N, é sol, dia do sol. Então, era uma referência ao Deus Sol e não ao nosso Deus. Então, ele pegou um culto a um Deus Sol paganismo e colocou que todos tinham que guardar isso aí. E em 364, um concílio da Igreja Católica, a Igreja Mãe, eles colocaram isso aí como sendo o dia de guarda. E a gente sabe que, desde então, a igreja ou as igrejas vêm guardando o domingo. E como eu mostrei para vocês antes, só tem 8 referências na Bíblia como primeiro dia da semana, mas não como guarda. E hoje a gente sabe, eu sei que tem muitos católicos me ouvindo aqui, que a Igreja Católica considera o sábado como sábado. Mas, como eles acham que a igreja mãe, a igreja como o Papa, eles têm poder em trocar isso aí. Isso é uma profecia de Daniel. Trocarão os tempos e a lei. E foi cumprido. Então, hoje, as pessoas que guardam domingo estão adorando um outro dia, que não é o dia que Deus pediu. Por isso que eu mostrei o catecismo no segundo slide ali. E foi mudado esse dia. E, gente, eu vou dizer de novo, não tem um texto na Bíblia, nenhum texto na Bíblia, que fala que foi abolido o sábado, ou que é para guardar o domingo, ou que Deus mudou isso aí. Não existe nenhum texto na Bíblia. Não existe. E eu sei que muitas pessoas sinceras, guardavam o domingo até hoje, alguns guardam segunda-feira, outros guardam a sexta-feira, outros dizem assim, ó, não importa, eu tirando um dia para Deus, tá bom. Não. Deus não disse assim. Deus não disse ao Pai guardar qualquer um dia. Deus disse o sábado, o 7º dia. E eu dei o exemplo, diz Deus, eu descansei, abençoei e santifiquei. Esse é o dia certo. E está lá no Velho Testamento, está lá na criação, está entre os testamentos, os homens estavam ali montando uma série de coisas. No Novo Testamento, Jesus guardando, os discípulos guardando, os seguidores guardando, Paulo guardando. E agora, aí eu pergunto para vocês, qual dia, no tempo do fim, nós vamos guardar lá no céu? Ou, no tempo do fim, que dia o povo vai guardar? Olha esse texto aí, ó, Apocalipse 14, 12. Aqui está a preferência do santo, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então, no tempo do fim, que é o nosso tempo hoje, nós estamos vendo o tempo do fim, quem é que vai guardar os mandamentos? Os que são os santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Então, para nós nos salvar hoje, nós temos que ter a fé em Jesus e guardar os mandamentos de Deus. E aqui, gente, ninguém está dizendo que lei alguma ou sábado salva alguém. Eu quero frisar bem aqui, quem salva é a graça de Jesus. É a graça que salva. Mas quando eu recebo a graça, eu sou capacitado para obedecer. A destruição do povo de Israel porque eles largaram os mandamentos de Deus. E hoje o povo está largando o mandamento de Deus. E os mandamentos de Deus são imutáveis até que o céu e a terra passe.
nem o i, nem o tio será mudado. Não muda. Deus é imutável. É nós que mudamos. Então, hoje nós temos que guardar os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus fez, que Deus escreveu com o seu próprio dedo em pedra. E lá no céu, qual é o mandamento que eu vou guardar? Olha esse texto aí, ó. Esse texto é muito lindo. Lá no céu, os que forem para o céu e serão salvos, Isaías 66 diz assim, ó: porque como o novo céu e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, gente, aqui não está dizendo assim, de um domingo a outro, de uma segunda a outra, de uma terça a outra, de um sábado a outro, todos virão para adorar. De uma lua nova a outra. Uma lua nova, agora é um pensamento meu, que lá existe no céu, o Apocalipse fala, a árvore da vida, que dá 12 frutos, um fruto a cada mês. Eu quero crer que de uma lua nova a outra é um mês a outro, né? A gente sabe, por exemplo, para você ter uma ideia, o dia tem movimento de astros, né? A Terra faz movimento sobre ela mesma, dá 24 horas, correto? Então, esse movimento de 24 horas de dia é a Terra fazendo o movimento sobre ela mesma. No mês, é o movimento lunar das luas. No ano, é uma volta que a Terra faz em volta do Sol. 365 dias, mais ou menos. E na semana? Não tem. A semana no reportão é uma criação. Foi Deus que criou. Não existe nada de astros, essas coisas que reporta. É a semana que Deus criou. E lá no céu, eu acredito, por uma lua nova a outra, que cada mês vai ter um fruto diferente. Não é bíblico isso aqui, viu, gente? Eu estou dizendo que eu creio. A Bíblia diz que lá, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, todos virão à presença de Deus. E também a Bíblia diz que lá, a árvore da vida que vai dar fruto. E um fruto diferente a cada mês. Então, eu acredito que possa ser que cada mês vão lá comer um tipo de fruto. Mas toda semana, nós vamos para adorar o Senhor. Porque a boca do Senhor o disse. Dá para você entender, então, por que a importância do sábado? A importância do sábado é isso. Desde a criação, o Velho Testamento, o maná, a padaria fecha no sábado, os profetas no Velho Testamento guardavam o sábado, os discípulos guardavam o sábado, Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado, e lá no céu, vamos guardar o sábado. E a Bíblia não fala de nenhum outro texto sobre o domingo, não existe. Agora, se eu não quiser guardar o sábado, o que vai acontecer? Olha só, como você já conhece agora, Tiago 2, anote aí, 10 e 12, eu peguei só um pedacinho. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Então, as pessoas que dizem que o sábado foi abolido na cruz, que Jesus veio mudar a lei, mas engraçado que mudaram só um mandamento, né? O matar, o roubar, o adulterar continua a mesma coisa, ainda vale, mas mudaram só um mandamento. Ele disse, se nós tropeçar em um dos 10, eu sou culpado de toda a lei. E 1 João 2,4 diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guardo o seu mandamento, é mentiroso e nele não está a verdade. Gente, esse texto aqui é muito, muito forte. Quando a gente não conhece a verdade, a gente está na ignorância. Quando a gente conhece, bom, gente, agora eu conheço, eu não sou mais ignorante. Agora eu sei que é a verdade. E olha que coisa interessante. Qual deve ser a nossa atitude quando nós conhecemos? O título lá no Novo Testamento diz assim, 1,14. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não é para nós pensar em fábula ou mandamentos de homens. E Atos 5,29 diz assim, ó, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu quero dizer para vocês que o meu desejo no coração
é obedecer a Deus do que aos homens. Se alguém me disser que agora eu posso adulterar, eu não vou adulterar porque Deus disse que não é para adulterar. Se alguém dizer que eu posso mentir agora, Deus disse que eu não posso mentir. É pecado. Então, por que o sábado é diferente? Não é diferente. Não é diferente. E alguns ainda dizem assim, Levon, mas Jesus curou no sábado, Jesus trabalhou no sábado. Olha, gente, quem disse isso? Que Jesus trabalhou no sábado? Quem disse isso? Qual era a profissão de Jesus? Marceneiro, né? A marcenaria dele era aberta em sábado? Ele estava trabalhando em sábado? Não. O que é a cura? E aí Jesus veio quebrar isso com os judeus. Olha, vocês veem o animal de vocês, um animal caído lá no sábado, vocês vão lá e não deixam morrer. Agora, porque eu estou curando no sábado, vocês estão me acusando? A cura é um benefício, gente. É uma doação que Jesus está fazendo. Não era profissão, ele não cobrava para curar. Ele não fazia, ele não ganhava dinheiro curando as pessoas. E ele fez esses 7 ou 8 milagres ali no sábado para justamente quebrar. Foi de propósito. Para quebrar aquele preconceito das pessoas que achavam que curar em sábado era um pecado. Se Jesus curou no sábado, como fosse um trabalho, ele pecou. Se ele pecou, ele não pode ser meu salvador. Então, Jesus não pecou. Jesus não pecou. Como é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque cura é uma coisa que Deus estava doando para as pessoas. Entende, gente? Então, Jesus curou no sábado para mostrar para os judeus que a cura é uma bênção. E o que eu devo fazer no sábado? Eu, como médico, por exemplo, se alguém vir perguntar, eu estou mal hoje no sábado, eu vou atender. E se eu puder ajudar, eu curar a pessoa, vou fazer com o maior carinho. Vou cobrar? Não. Porque se eu cobrar, eu vou estar trabalhando. Nós, como igreja adventista, nós temos hospitais. Aliás, eu não conheço outra igreja que tem hospitais. Nós temos vários hospitais no Brasil, Belém, São Paulo, enfim. Hospitais no mundo inteiro. O que acontece com as pessoas que trabalham em sábado? Elas não cobram. Elas fazem trabalho voluntário ao sábado. E eu posso, ao sábado, ir no hospital. Eu posso, ao sábado, fazer a obra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Pessoal, o tema é muito grande, mas é um tema gostoso demais, porque a gente vê como Deus estabeleceu o sábado para nós. E eu sei que muitas pessoas foram ensinadas de uma maneira diferente, têm um pensamento diferente. Mas uma coisa eu vou pedir para vocês, não vão atrás do que lhe disseram, vão atrás do que a palavra de Deus diz. Não vão atrás do que eu estou dizendo aqui, confira na Bíblia. Por isso que eu pedi para vocês trazer um lápis, um papelzinho, e a Bíblia. É Deus que tem nos dizer o que é a verdade. E muitas pessoas, repito, muitas pessoas sinceras, guardam domingo, ou guardam sexta-feira, ou guardam o dia, porque não sabe, nunca ouviram isso, mas está aqui. Não existe a palavra domingo na Bíblia, não existe guarda, não existe abolição do sábado, não existe nada. Deus não muda. Deus é eterno. Então não tem como ele fazer coisa diferente. Então ele abençoou, descansou e santificou o sábado para o nosso benefício, porque ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor do sábado. Então eu queria que você entendesse isso, gente. Eu queria que você compreendesse isso. E eu vou dar o texto agora de Mateus, capítulo 5, que é o texto que eu queria ler para vocês antes ali, para você anotar também aí. Capítulo 5 é um texto muito, muito bonito, fala das bem-aventuranças, mas o verso 17 e 18, anota na sua Bíblia aí, Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus está falando. Porque, em verdade, vos digo, até que os céus e a terra passem, nem o i, nem o tio
jamais passar da lei, até que tudo se cumpra. Anote esse texto aí. Esse texto é bonito demais. Então, nós temos que pensar nisso, gente. Deus é Senhor do sábado. Ele quer abençoar a cada um de nós. E quando Ele tira um dia para nós descansar, é porque Ele sabe que nós precisamos desse descanso sabático. Nós precisamos desse repouso. Nós precisamos ter um repouso para voltar para Deus. Eu queria agora abrir para perguntas, porque senão eu vou falar muito, dá para falar mais 2 horas aqui, eu acho, sobre o sábado, mais textos, mas não esquece, o sábado foi santificado o tempo, e não precisa nós chegar a algum lugar, ele nos alcança toda semana. Toda semana. Pergunta, gente. Jorge, eu esqueci alguma coisa, porque é muita coisa para falar. É muito assunto, muito texto. Se vocês quiserem depois mais alguns textos, vocês podem mandar no WhatsApp para mim ali, que eu mando mais textos, tem muitos textos, né? Por exemplo, o que eu devo fazer no sábado? Lucas 14:16, nós temos que ir na igreja para adorar a Deus, agradecer a Deus. O que mais que a gente faz no sábado? Testemunhar, visitar pessoas que estão doentes, visitar pessoas que estão necessitadas. Mateus 12:12 diz assim que nós temos que fazer o bem no sábado. Fazer o bem. Por exemplo, se eu estou aqui, que nessa semana de uma ventania enorme aqui, o meu vizinho destelhou as telhas aqui na sexta-noite. Eu estou saindo para ir para a igreja. Vou lá na igreja sábado, adorar a Deus. E o meu vizinho está lá debaixo do mau tempo, vai chovendo e eu não vou ajudar ele? Claro que vou ajudar, estou fazendo o bem para ele. Isso é fazer o bem. Outra coisa, ver a natureza. Pegar a família, ir para a natureza, ver a criação de Deus. Olha esses morros lindos, olha esse pôr de sol, coisas lindas que Deus fez. Nós estamos adorando a Deus como nós contemplamos as obras das mãos de Deus. E não cuidar dos nossos próprios interesses. Quando eu não cuido dos meus interesses, eu estou fazendo bem para as pessoas, né? Pessoal, pergunta sobre o sábado aí, alguma dúvida, o que vocês sabiam, o que vocês não sabiam. Se eu não souber, aí o Jorge responde aí. Frio, hein, Jorge? Quer comentar alguma coisa, Jorge? Já que dá um minutinho, assim, eu acho que uma coisa que às vezes fica uma certa dúvida ali no texto do mandamento, ali diz que não devemos fazer nenhuma obra, né? É assim que Deus pediu. E diz ali, nem tu, nem o teu servo, né? Quando diz ali, o teu servo seria os teus empregados nos dias de hoje, né? Também tem outras recomendações que a gente vê espalhado pelo texto bíblico, por exemplo, lá em Neemias, no capítulo 10. Lindo. Ali diz para nós não fazer compras, né? Que é um costume muito comum na sociedade hoje, a gente tirar o dia do sábado para ir ao supermercado, ou comprar alguma coisa numa loja, né? Abastecer o carro, etc. Ali a gente vê o Neemias, ele mandando para o povo, olha, nós não fazemos negócios nesse dia, né? Então é interessante ver ali que Neemias 10:31, para alguém que quiser anotar o texto, ele é bem explícito nesse sentido. Aí em Jeremias 17, eu acho que tu citou ali também, tem um momento ali em que Jeremias repreende o povo porque eles estavam transportando cargas, né? Ali, isso. Na época era tudo feito com carroças, né, e tal, mas isso se aplica bem ao princípio, né? A gente sempre tira o princípio do que está sendo ensinado ali. Então, também a gente não vai fazer uma mudança, por exemplo, no sábado, fazer transporte de cargas, como a gente vê lá em Jeremias 17:21, né? Outra coisa ali que as pessoas às vezes dizem, mas os discípulos na morte de Jesus foram para dentro do lugar lá e ficaram fechados. Parece que estavam fazendo um culto no primeiro dia. Não, eles não estavam fazendo culto. João 20:19 diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs ao lado deles. Eles não estavam em culto, eles estavam com medo, eles estavam escondidos de medo. Então, alguns, mas a gente guarda o nome porque os discípulos, depois da morte de Jesus,
ficar lá, mas estavam com medo, gente, eles não estavam cultuando nada ali. E o costume deles era o sábado, né? Então, o sábado é uma bênção para nós. Alguma pergunta aí, gente? Porque é um assunto muito vasto, eu não pude ler todos os textos, então a gente fica muito tempo. Li alguns textos, outros apresentei para vocês, mas o princípio é que Deus escreveu os mandamentos, e os 10 mandamentos, a lei do sábado, é lá na criação, lá em Gênesis. E vai ser eternamente nos céus. Então, ele é eterno, como diz a Bíblia. Ele é eterno. O homem que mudou. E alguns dizem, pá, mas eu estou guardando o dia errado toda a minha vida. Gente, você talvez não tenha culpa. Você não tem a culpa. Talvez você foi ensinado assim. E se você foi ensinado, você estava na ignorância. E Deus não leva em conta o período de ignorância da pessoa. É só você agora refletir sobre o tema, ler e pedir para que Deus impressione o seu coração. E aí se você já sabe agora que é certo, é seguir agora. Tá, Levão, mas como é que começa a seguir? Pede para Deus, ora a Deus. O Jorge falou uma coisa, eu falei alguma coisa, como se guarda o sábado. Então, o dia começa na parte escura. Então, na sexta-feira do pôr do sol, gente, começou o sábado. O sol se pôs ali, começou o sábado. E vai até sábado à tarde. Esse é o Yom, é o dia de 24 horas. É um período. Ah, mas o que os judeus adventistas fazem e os batistas do sétimo dia fazem no sábado? Ficam trancados em casa? Não. É o momento da família. A gente faz o culto agradecendo a semana, a gente ora a Deus, agradece a Deus. A nossa conversação não é sobre negócio, não é sobre... É sobre o amor de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente estuda, aí vai dormir no sábado de manhã, a gente vai à igreja adorar a Deus, agradecer a Deus pela vida, por tantas coisas, fortificar entre os irmãos, que nem Paulo fala, né? Aquela fé, ouvir uma mensagem. No sábado à tarde, a gente não prepara muita coisa no sábado, para não ter muito trabalho, não é dia de limpar a casa nem nada, a gente faz tudo na sexta-feira, um dia de preparação, que nem as mulheres, Maria Madalena. E aí, no sábado à tarde, a gente vai visitar alguém, vai ver a natureza, vai no hospital, vai em algum lugar, vai dar um estudo da palavra de Deus. Então, é um dia maravilhoso. Tu não se preocupa com dívida, com conta para pagar, com todas essas coisas. Tu fica voltado para Deus. E é uma bênção. E nós precisamos dessa parte emocional, não se estressar. E a gente esquece, a gente renova as baterias, aí no domingo começa tudo de novo. Ô, Levon, escuta, sobre o que tu estava falando agora, Isaías 58, né? Isaías 58, 13, 14 ali, né? Se desviar do teu pé do sábado, de fazer a tua vontade, né? Então, é um dia não de fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus, aquilo que está explícito na sua palavra, que o principal é a adoração, né? O sábado é um dia para adoração, para reverenciarmos ao Deus Criador, né, ao Rei do Universo, e aquele que me sustentou durante a semana toda, né? O sábado é para isso, para mim ter um tempo para refletir das bênçãos, né? Não é um dia para mim, né? Inclusive as minhas palavras, né, não devem ser aquelas da semana, né? Então eu vejo que realmente os nãos de Deus é para a nossa proteção, né? Então, se Deus diz que não é para fazer nenhuma obra, nenhuma obra aquelas da semana. Então, agora é para mim me voltar para Ele, né? Para essa comunhão com Ele. Né? E que nem eu li ali o texto de Marcos 2, 27, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E algumas pessoas hoje, às vezes, vão para alguma religião dizendo assim, ó, eu vou seguir essa religião porque essa eu faço o que eu quero. Meu amigo, se você está pensando para uma religião fazer o que tu quer, já está errado. Que nem o Ari disse, a gente vai seguir a Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque se não for para a nossa vontade, a gente vai querer matar, vai querer adulterar, vai querer fazer tudo de errado. Então nós temos que seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Aliás, na maioria das vezes não é a nossa vontade. Então, exige um sacrifício, exige mudança de rumo, por isso chama-se uma conversão. Eu estou indo para cá,
conheço a Jesus, me apaixonei por Jesus, aí eu converto. Mudo de vida. Agora não minto mais, agora não adultero mais, agora não roubo mais, agora eu sou fiel. Porque ser cristão é isso, é mudar de vida. Se eu me torno um cristão e continuo sendo o mesmo, alguma coisa está errada. E eu não posso procurar uma religião para o meu contento. Ah, essa é muito boa. Não, essa é... Não é a religião que vai salvar. É Deus que salva. E eu tenho que procurar o que está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus, por isso não é o que o pastor me disse, ou o padre me disse, é o que Deus está dizendo para mim. E eu não tenho que forçar a barra. Alguns dizem, tá, mas se eu não guardar, você condena? Vai. É que nem a lei de trânsito, por exemplo. As leis de trânsito. Se eu infringir uma lei de trânsito, eu vou ser multado ou não vou ser? Vou ser multado. E às vezes a multa é pesada, né? Agora, se eu não infringo a lei de trânsito, sou certinho, para a sinaleira, tudo tempo direitinho, não vou ser multado. Mas tem as leis ali. Mas quando eu sigo certinho, dificilmente eu vou bater o carro, vou ter não vou ter multa dificilmente, então vou estar dentro da lei certinho. Agora, se eu não sigo as leis, vou me dar mal. E assim, Deus... Oi? Desculpa, eu não vou abrir a câmera porque eu já estou de pijama, tá? Mas, assim, ó, tudo bem, essa tua comparação é muito boa, mas a grande diferença entre elas é que a lei de trânsito você até pode infringir e ninguém viu. Ninguém viu, ok, não foi pego, né? Infringiu 1, 2, 3 vezes, enfim, ninguém viu. Agora, a lei de Deus não tem como não ver, né? O meu pecado escondidinho lá. Não tem como ser escondidinho. Mas eu queria só dar um testemunho muito rápido, então, a respeito do sábado na nossa vida, na minha família, tá? Para nós, o sábado, ele foi de salvação, realmente. O sábado na nossa família, quando ele entrou, e faço questão, assim, de sempre que possível falar sobre isso, do quanto o sábado foi transformador para a nossa família. Ele é um dia que, a princípio, eu lembro que o Guto falava, a gente comentava, nossa, mas como vai ser possível que a gente não vá fazer coisas que estão tão enraizadas, né? Que a gente tem o hábito de fazer isso sempre dessa forma, né? Então, leva um tempo, ninguém muda do dia para a noite. Leva um tempo de adaptação. Só quando você começa a fazer as mudanças e você começa a perceber no quanto aquele sábado ele foi feito para ti mesmo, né? O sábado foi feito para que a gente pudesse ter ele como pleno na nossa vida, né? Ele é para o nosso benefício, né, Elevon? Exato. Ele não pode ser pesado, não pode ser um fardo. E quando a gente começa a fazer, a gente vê que de longe é um fardo, que ele é um grande presente. Sábado na nossa família foi um grande presente. E falou do Guto aí, né, Maria? Foi numa sexta-feira a coisa feia, né? Mas quando entrou no sábado, estava respirando bem, né? Assim, foi na sexta-feira, assim, mas quando chegou o pôr do sol do sábado, foram as horas que tudo começou a se acalmar, e é verdade mesmo, eu não tinha pensado nisso. Mas começou na sexta de manhã, e foi no entardecer da sexta-feira, no início do sábado, que tudo começou a se acalmar. Você estava lá, você sabe, né? É verdade. E está aí a figura bem, né? Levon, posso aproveitar a fala da Maria aí, e ela falando no testemunho, né, que o sábado, como foi na família dela. Aí eu me lembrei aqui dos momentos, de quantas semanas, meses, né, nós fomos até a casa da Maria e do Guto, né? E é claro que o estudo era de uma forma diferente, né? Bom, porque tu precisa falar de novo disso, né, Ari? Foram 3 anos. Tu quer que eu confesse 3 anos, Ari? Ok. Maria, eu não falei no tempo, né, todo, mas não importa o tempo, mas esse tempo todo foi uma bênção para nós, para mim, que estive junto ali, né? Mas eu lembro assim, Maria, quantas vezes a gente abria o texto, abria a Bíblia, e quando vocês liam o texto bíblico, eu me emociono até hoje em lembrar disso.
Tu e o Guto, quantas vezes olhavam para o outro e era inevitável as lágrimas? Como que a gente não tinha visto isso aqui? Como que a gente não tinha percebido? Como que não nos ensinaram isso, né? E é o que o Levon disse, não é culpa desse, daquele. Eu conheço os avós do Guto, eu conheço a família, sei assim, a tradição, pessoas puras, pessoas que sempre quiseram o melhor, sempre ensinaram o melhor, mas estava ali escondidinho, né? Em determinado momento, vocês tiveram contato, né? E sentiram esse desejo, né? De tomar essa decisão que vocês tomaram. E o amor de Deus é para todos, né? É para os que estão seguindo hoje, para os que conheceram o sábado, estão seguindo o sábado, é para os que guardam o domingo, como o Levon falou, é para os que guardam qualquer um outro dia. Mas o que Deus quer, realmente, o amor dele alcança a todos. Mas o que ele quer de nós, agora, então, como resultado desse amor, né? Como um retorno a ele, tudo que ele faz por nós é obediência daquilo que tá escrito, né? Que ele deixou tão claro, né? E que muitas vezes por momentos, a gente não consegue perceber, né? E hoje, o Levon foi falando e eu estava aqui angustiado e orando, pedindo a Deus, Senhor, mostra para os teus filhos sinceros, né? Que eles possam perceber, porque não é as palavras do Levon, não é deste ou daquele, mas é a palavra de Deus, né? É a palavra dele que está sendo aberta, está sendo lida, que está sendo colocada aqui. Então, que Deus abençoe todos vocês. Eu tenho um grupo que eu hoje passei para um grupo maior. Eu espero que alguns estejam aí acompanhando também esse estudo, que realmente ele é indispensável, né, para o nosso relacionamento com o nosso Deus, né, dessa fidelidade, dessa adoração, como eu falei anteriormente, né? Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos rendendo nosso louvor a Ele como o nosso soberano, como o nosso mestre, como aquele que nos ensina e que quer, né, o melhor para nós. Um abraço, um beijo para todos aí. Tá? Obrigado, e um feliz sábado. Feliz sábado a todos. É um tema bastante controverso, viu, gente? Assim, ó, por isso que é um tema que a gente perdeu um pouquinho mais de tempo aí. Eu não consegui ler todos os textos, mas apresentei para vocês anotarem. Depois eu vou postar no YouTube, também vocês podem rever alguns textos, e quem quiser, depois me pede. Tem mais alguma dúvida, gente? Porque é um tema, eu sei que alguns de vocês foram criados uma vez num sistema diferente, ouvindo algo diferente. Talvez alguns impactou. Então, eu queria que vocês perguntassem, não tem? Pode perguntar aí, que nós puder responder da Bíblia, porque não é a minha resposta o que eu acho, é o que a Bíblia diz que Deus está falando. Eu sempre falo isso porque não é o Elevon, o pastor lá, não, é o que Deus está dizendo. E se eu tiver errado, com certeza, eu quero servir a Deus porque eu quero me salvar. Eu quero seguir o caminho que vai levar para a salvação. Então, se tiver alguma verdade, alguma coisa, vamos procurar na Bíblia. E é aqui que ela vai resolver. A Bíblia se explica por ela própria. Então, nós temos que buscar a palavra de Deus. Dúvidas? Monique, Camila, tudo bem? Dúvida? Estão quietinhas aí, né? Boa noite, doutor. Tudo bom? Oi, Camila. Tudo. Sim, que eu vejo o senhor falando assim, né, para a gente que está começando a estudar, passar para os filhos, tudo, né? A gente foi criado, que nem o senhor sempre fala, né? A criação num outro sistema. Então, tudo isso para a gente é amplo, né? A gente está aprendendo, está estudando, mas com bastante fé a gente vai conseguir passar também para os filhos, tudo, né? Essa nova palavra, né? Porque a gente vem de uma outra cultura que hoje a gente está aprendendo. Verdade. Mas com fé em Deus aí vai estar dando tudo certo, graças a Deus. É verdade, Camila. E Deus vai capacitando a gente para obedecer conforme Ele quer. Karine, Jefferson, Ana, oi, Ivan, Jurandir, Marlon. Realmente esse mandamento é bem difícil, é uma grande mudança, né? A gente tem toda uma vida preparada desde pequena para trabalhar no sábado, para limpar a casa. Então, eu acho que esse é o mais difícil para mim conseguir cumprir. Eu vou ter que mudar muito a minha vida. Não é só para ti, Karine, é para todos. Muitas pessoas, quando aceitam a palavra e querem guardar, perdem emprego, né? Enfim, mas a Bíblia dá uma esperança.
Nunca vi um filho teu a mendigar pão. Quando a gente é fiel a Deus, Deus nos abençoa. Abençoa muito. E aí a gente tem todas as histórias da Bíblia, Deus abençoando o seu povo quando foi fiel. Quando o povo se corrompeu, virou as costas para o mandamento de Deus, aí vinha as maldições, né? Quando a gente é fiel a Deus e busca e ora, coloca na mão de Deus, Deus vai nos ajudando, vai nos orientando. E isso é um processo, né? Isso chama-se processo de santificação. É aos poucos, viu, Karine? A gente vai parando com algumas coisas, vai vendo que realmente na sexta-feira, como é dia de preparação, a gente vai preparando para o sábado. Então, a gente abastece o carro na sexta, para não precisar abastecer no sábado. A gente já compra as coisas na sexta, para não precisar comprar nada no sábado, entendeu? Para ir aguardando o mandamento de Deus. E depois que a gente faz isso, aí se torna uma bênção, porque o sábado aí se torna leve. Tu não tem que comprar nada, não tem que fazer nada, não tem que sair na correria. Tu acorda muito leve, e aí se torna uma bênção muito bonita. Fala, Monique. Está tentando contatar ali a Monique. Oi, o meu tinha caído. Está me escutando, doutor? Estamos. Para quem não sabe, a Monique trabalha conosco lá na Picadilly, o Marla conhece o pessoal aí. Está gestante, está grávida, né? Nossa grávida mais recente aí. É uma experiência bem única, né? Assim, uma coisa muito louca. Falando sobre o sábado, o senhor diz que está na Bíblia. Mas é tão engraçado que, se a Bíblia é uma só, digamos, entre aspas, por que uma religião segue uma coisa, outra religião segue outra, e a gente acaba, né, tendo esse conflito, porque como eu sou católica, né, mas e também não tem essa praxe de guardar o sábado. Sim. Então a gente se pergunta, eu pelo menos que não tenho muito conhecimento, né, na palavra assim da Bíblia, eu me pergunto por que a religião, por que isso já não começou desde sempre, né? Assim, as religiões seguir a Bíblia, né? Começou desde sempre, Monique, assim, desde da fundação do mundo já começou os mandamentos de Deus. A gente viu que no Velho Testamento o povo guardava os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, né? Mas quando o povo se corrompia, buscava outros deuses, buscava os deuses de pau, de pedra, enfim, os deuses sol, os deuses dos astros, Deus parece que abandonava eles e caiu o castigo. Só que o ser humano é complicado. Eu não sei se estava desde o início, quando eu mostrei o catecismo ali. Não estava? Eu entrei um pouquinho depois. Ah, tá. O que o homem fez, Monique? O homem tentou mudar. Isso é uma profecia. Está lá em Daniel. Tentaria mudar os tempos e a lei. É uma profecia. E mudaram. Então, obrigado, Ari. Mudaram os tempos e a lei. Então, o homem, se achando representante de Deus na Terra, se achando que pode mudar as leis de Deus, mudou. E aí, quando ele mudou as leis para o dia do sol, o Sunday, que é o dia do sol, muitas religiões, muitas crenças seguiram isso aí e viraram as costas para a Bíblia. A Bíblia católica é a mesma aqui. Se tu for lá em Êxodo, na tua Bíblia católica vai estar o sábado. Todos os textos que eu coloquei aqui, Monique, estão na Bíblia católica, todos. E na Bíblia católica, na Bíblia hebraica, enfim, todos. Então, a Bíblia é a mesma. Só que o homem, no seu orgulho, na sua querer ser mais do que Deus, bom, vou mudar as leis. E mudou. E aí as pessoas seguiram. Então, eles já tinham a pretensão de mudar antes de Constantino, em 321. Mas Constantino, que era um imperador, mudou do ponto de vista político, ali religioso, né? E depois, em seguida, a Igreja-mãe mudou também, em 364, e aí por um concílio de Calcedônia, e aí veio toda um processo atrás. Então, eu vou só apresentar de novo ali, só para te ver ali o catecismo. Saiu daqui. De pena, saiu dali. Mas o catecismo mostra direitinho ali a diferença que o homem fez, tirou o segundo mandamento, né? Ampliou o 10º em 2, porque eles acham que era melhor assim. E aí tem vários motivos. Um acha que tem que santificar o dia da ressurreição, outros acham que é o dia da família, outros acham, enfim, vários motivos que nós temos que guardar porque a lei foi colocada por terra, enfim, etc.
Então, assim, mais nada. Tem 104 passagens bíblicas mostrando a santidade do sábado e não tem nenhuma do domingo. Nenhuma. As 8 passagens que eu mostrei ali, depois tu pode olhar no YouTube ali, as passagens, é sobre o primeiro dia da semana. Então, assim, quando vocês pegam essa nova informação agora, vocês, eu digo, todos nós, né, que não nascemos judeu nem adventista, a gente, nossa, é o sábado, a Bíblia falando sábado, não fala domingo, o que eu faço agora? Eu fui criado sempre guardando domingo, e agora? Eu fui errado o tempo inteiro, está todo mundo errado? Daí eu falei, né, Monique, Deus não leva em conta o tempo que nós não sabia. Agora, quando eu sei, ele vai começar a dizer, bom, meu filho, agora tu já sabe que o dia certo é esse. E tem um detalhe, Monique, muito forte, é um texto que eu quando leio, eu me arrepio, é um dos últimos versos da Bíblia, está em Apocalipse 22, basicamente os últimos versos. Diz lá, o verso 18, eu vou ler para vocês. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo no livro da Bíblia, a profecia desse livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra dessa profecia, Deus tirará da parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas. Então, esse texto é muito forte. Ele está dizendo aqui, se alguém tirar algo da profecia desse livro, ou tirar ou acrescentar, Deus vai tirar a chance dele se salvar. Então, isso aqui é mais para líderes de igrejas, pastores, padres, que não querem aceitar a Bíblia, os mandamentos de Deus, como são. Então, se nós não aceitar isso, Deus vai tirar o nosso nome do livro da vida, da árvore da vida, para a vida eterna. É um texto que mexe muito, viu? E eu já vi, pelo menos, uns 2 pastores evangélicos começaram a guardar o sábado depois que leram esses textos. Um foi em Gravataí e o outro foi um amigo meu, o Leandro Quatro, me falou que a pessoa ficou muito impactada com esse texto porque ele sentiu que estava errado. Então, assim, errar, todos nós podemos errar, mas quando a gente conhece a verdade, a gente tem que seguir a verdade. Então, como não existe texto para guardar, nem que aboliu, nem nada, e o que mais chama atenção, Monique, é que quando eles falam que foi abolido na cruz ou na ressurreição de Cristo, foi abolido qual mandamento? Só o 4º. Os outros 9 continuam. Os outros continuam. Mas o 4º vai tirar, não sei por quê. E quando Jesus fala lá, em Mateus 5, e fala sobre o mandamento, não adulterarás, ele está falando justamente disso. Então, nós temos que buscar esse Deus de uma maneira completa, leal. Né? Perguntas, gente? Acho que caiu a Monique. Jorge, quer acrescentar mais alguma coisa? Pessoal, eu sei que é um tema com bastante dificuldade. Eu sei que alguns estão pensando aí, refletindo. Mas, pessoal, vamos estudar a Bíblia, vamos buscar a palavra de Deus, pedir para que Deus dê discernimento. Não vão atrás de mim, vão seguir a Bíblia. O que ela diz, o que ela não diz. Pesquise a Bíblia, ore a Deus. E o último texto que eu apresentei ali, mais importa seguir ao Senhor, servir ao Senhor do que aos homens. Os homens podem dizer o que quiser, mas mais importa obedecer a sua palavra. Isso que importa. E Deus não deixou margem para erro. Se nós estudarmos um pouquinho ali, a gente vai entender realmente a verdade. Ok? Bom, pessoal, eu vou depois postar isso no YouTube, vocês olhem de novo, se quiserem. Façam perguntas, mandem as perguntas para mim, pode ser as mais absurdas do mundo, para mim ou para o Jorge aí, eu passo para o Jorge também, e aí a gente vai conversar. Oi? Antes de encerrar, eu não percebi assim, se tu falou sobre esse verso, sobre esse texto aqui, mas de Mateus 22, quando o rapaz, o doutor da lei, perguntou para Jesus qual é o maior mandamento. Né? Jesus falou que, no verso 37 de Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Mas Jesus não parou aí. Né? O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus termina dizendo, desses 2 depende toda a lei e os profetas.
Então, Jesus não excluiu nenhum, né? Então, quando diz assim, ó, bom, agora é só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, não. Jesus estava resumindo. A última frase ali que é importante, né, Ari? Isso, às vezes a gente esquece do último versinho, o 40, né, quando Jesus disse, desses dois depende toda a lei e os profetas. Então, tudo que os profetas ensinaram, tudo que foi revelado durante toda a Bíblia, e agora também, né, o próprio Cristo vem confirmar isso, né? Casualmente, semana passada, eu falei com uma pessoa que veio aqui arrumar as coisas aqui em casa, e aí ele que entrou no assunto, daí ele disse, não, mas Deus diz que só temos que amar a ele e ao próximo. E eu disse, e o finzinho do verso que tu leu lá, dele depende toda a lei, todos os 10 mandamentos. Isso. Repito, gente. Levon, é como eu dizer para minha esposa, não, eu te amo, eu te amo mais que tudo, né? Mas daí adultero, né? Não cumpre com as obrigações, né? Então, como é que a minha forma de expressar o meu amor, a minha reverência, a minha adoração a Deus é obedecendo, né? Desculpa interromper mais uma vez. Não, mas obrigado pela participação, Ari. Então, gente, terminando assim, vou repetir o que eu falei. Quem salva é Deus pela graça. A graça do Senhor nos alcança. Quando? Quando nós colocamos nosso coração nas mãos dele, pedimos perdão dos nossos pecados, e para demonstrar amor, segundo João fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, algumas pessoas tentam guardar os mandamentos para se salvar, mas é o contrário. Por nós amar a Jesus, o exemplo que a Ari deu ali da esposa, por amar a esposa, a gente, não que obedeça, mas a gente tem aquela relação íntima e a gente não peca, não adultera, não faz coisa errada. Então, nós guardamos o mandamento por amor a Deus. Não é para que o mandamento vai salvar. Ele faz parte da salvação. Ele faz parte da salvação. Porque se eu não guardar mandamento nenhum, como é que Deus vai saber se eu estou amando ele ou não? Né? Então, nós temos que entregar nossa vida a Deus, ele vai nos alcançar pela graça, e quando ele nos alcança, se nós recebemos a graça, nós vamos obedecer. Se nós não obedecer, vai ser uma desgraça para nós, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu queria fazer uma oração para finalizar agora. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar então. Pai querido, falamos aqui num tema difícil, um tema que muitas pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir têm dificuldade, Pai, porque aprenderam diferente. São pessoas que têm um coração puro, são pessoas que são sinceras, pessoas que te amam, Pai. Pessoas que querem a salvação. Ajuda cada um delas, Pai. Ajuda que nós possamos cada vez mais entender e obedecer os teus mandamentos. Ajuda-nos a entender isso. Que nós tenhamos vontade de estudar a tua palavra cada vez mais. Dê uma boa restante de noite para nós. Pedimos em teu nome. Amém. 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 Pessoal, uma boa noite para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite, Monique, Camila, Cirlei, Pedrinho, Marlon, Jurandir, boa noite. Ivan, Ana, Clarice, Karine, Erni, Jefferson, Ari, nossa senhora, o Alex. Um monte de gente aí. Valeu! Valeu! Um abração para todos. Valeu, me manda as perguntas depois, se precisar. É isso, eu estou com a minha câmera, a câmera deu problema aqui faz uns diazinhos, não tem jeito de alinhar. Tá bom, Ivan, se tiver alguma dúvida, manda aí a pergunta aí, tá? Tá bom, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Clarice. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos ver, Jorge. Tchau, Ari. Eni. Terminou, Eni. O doutor Elevon está dando tchau para ti. Você não viu ele dizer tchau? Tchau, Eni. Eu ouvi ele hoje. Viu, tu dormiu. Não, mas já estava no fim.
Eu agora peguei, aprendi a fazer a coisa. Tchau, Ana Lúcia. Não tinha dado tchau para ti. Ai, mas tá bom. Pode encerrar a gravação ali, Levon.